Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa MBC Tech. Estamos na 13ª edição e hoje nós vamos falar do que está em volta do mercado digital e também no ambiente regulatório. Como agora nós temos visualizado que vários instrumentos legais têm sido lançados para consulta pública e o INCM tem também se juntado ao INTIC, que tem também lançado vários instrumentos. Então nós vamos ver algumas dessas evidências, não só no âmbito regulatório, mas também na inovação, também no que está a acontecer fora do país e que tem relevância para Moçambique. Em primeiro lugar, temos a notícia de que o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique abriu um concurso para um novo plano estratégico. O INCM acaba de lançar um concurso público para recrutar uma equipa de consultores que irá preparar o plano estratégico 2026-2028 desta instituição. Este plano vai substituir o que já está em vigor desde 2020 e pretende desenhar a visão, a missão e os objetivos para os próximos 3 anos. Entre 2020 e 2025, o INCM esteve focado em expandir o acesso universal, melhorar a qualidade dos serviços e preparar o quadro regulatório para o ambiente digital. Agora o desafio é ir além, consolidar a inclusão digital, reforçar a infraestrutura e enfrentar os temas de cibersegurança, proteção de dados e inovação tecnológica. É positivo que o regulador se abra a contribuições externas, mas o mais importante será garantir que este plano não seja só um documento, mas também uma gaveta de entrada para a inovação tecnológica e transformação digital. O setor de telecomunicações é hoje o coração da economia digital e a população sente no bolso, literalmente, quando a internet cai, quando o serviço é caro ou quando a rede não chega a todos. Então, o próximo plano precisa ser realista, deve também ser devidamente monitorado para que traga resultados concretos na vida dos moçambicanos. E também no âmbito desta inovação e desta transformação que se pretende a nível estratégico do INCM, novos instrumentos regulatórios estão em fase de consulta pública, que estão a ser elaborados ou estão a ser coordenados pelo INCM. Trata-se da proposta de revisão dos regulamentos de segurança de redes de telecomunicações, a proposta de revisão do regulamento de interligação de redes de telecomunicações e também a proposta de revisão do regulamento de radiocomunicações, junto com a proposta de revisão do regulamento de partilha de infraestruturas de telecomunicações e outros recursos de redes. Estas propostas estão disponíveis no site do INCM e os comentários ou contribuições devem ser enviados até o próximo dia 17 de outubro de 2025. Para além destas, também está em apreciação a proposta da norma de equipamento de baixa potência, em que as contribuições foram já enviadas pelos interessados até o dia 10 de outubro, passado o dia 10 de outubro. Para além disso, teremos igualmente falado na edição passada e também vamos falar um pouquinho mais sobre a proposta de resolução de diferendos no setor das comunicações, que é um tema que nós vamos abordar com maior profundidade na entrevista na nossa segunda parte do programa MBC Tech. Como terceira evidência, e ainda no âmbito dessas questões de propostas regulatórias e propostas de lei, nós temos também as evidências do lado do INTIC, o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, que já teve a aprovação do Conselho de Ministros da proposta de Lei de Segurança Cibernética e a proposta da Lei do Crime Cibernético. O Conselho de Ministros realizou no dia 30 de setembro de 2025 a sua 33ª sessão ordinária. Nessa sessão, o Governo apreciou e aprovou a proposta de lei que estabelece o regime jurídico aplicável à segurança cibernética, a submeter ainda à Assembleia da República, e a proposta de lei, esta de segurança cibernética, visa responder de forma eficaz e eficiente aos desafios da sociedade de informação, bem como garantir a segurança do Estado, das instituições do cidadão e proteção de sistemas de informação e infraestruturas críticas no espaço cibernético.
A proposta de lei estabelece o regime jurídico de crime cibernético também, foi aprovada pelo Conselho de Ministros, que também vai ser submetida à Assembleia da República, e esta tem o regime jurídico do crime cibernético, que tem as disposições penais, materiais e processuais, bem como as disposições relativas à cooperação internacional em matéria penal, no domínio do crime cibernético, da recolha de prova, que é uma questão muito importante no âmbito do processo penal, especialmente quando se trata de crimes cibernéticos, isto é, no espaço digital. Então, também as questões vão ser aplicáveis, obviamente, a pessoas singulares, coletivas, públicas e privadas que usam redes de comunicações de dados e sistemas de informação. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre o Plano de Ação Digital de Arrecadação de Receitas para os cofres do Estado. Agora, como quarta evidência, temos o Fórum ComArp de 2025, que vai falar, ou que falou, da digitalização como pilar de progresso. E ainda em setembro, Maputo recebeu este fórum que era mais sobre comunicação, marketing e relações públicas, e o tema principal foi transformação digital, obviamente, como este ano temos esta iniciativa de falar mais sobre a transformação digital e incidir mais sobre as questões dos dados. O evento reuniu o governo, empresas, especialistas para discutir como a digitalização pode modernizar organizações, abrir mercados e transformar mentalidades. Conforme já muitas vezes indicamos neste mesmo programa, esta questão da transformação digital não só inclui tecnologia, mas também pessoas e processos. Então foi destacado neste evento que não basta adotar tecnologia, é preciso adotar também ética, inclusão e responsabilidade social neste processo. A digitalização não é só um luxo ou uma moda, é hoje a forma de aumentar a eficiência, reduzir burocracia, gerar empregos e criar novas oportunidades de negócio. E esta visão também foi acrescentada neste fórum ComArp. Mas como também lembrou-se por alguns participantes que sem mudança de mentalidade e sem investimento em literacia digital, o país corre o risco de ter tecnologia avançada só no papel. Então, eventos como a ComArp vão trazer essas fundamentações e também as bases para a visibilidade do programa de transformação digital, esta questão que vai impactar o país, que deve sair do papel para as vias práticas, porque transformar e digitalizar realmente é um pilar real do progresso e significa garantir que as questões digitais, tanto no setor público como no setor privado, estejam acessíveis e também sob pena de avançar-se sem avançar com as pessoas, o que não traria efeitos benéficos para a sociedade em si. Então é preciso avançar a tecnologia ao mesmo tempo que se avança o conhecimento da mesma. Uma quinta notícia dá nota de que a UEM, a Universidade Eduardo Mondlane, adquiriu equipamento robótico para modernizar o ensino. A Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane conta com um novo equipamento para áreas de eletrônica, hidráulica, informática e robótica, visando modernizar os laboratórios e reforçar a qualidade da formação. A aquisição deste equipamento foi financiada pelo Banco Mundial, no âmbito do projeto Centro Excelência de Ensino de Engenharia. Na ocasião, o diretor da Faculdade de Engenharia, Denis Juízo, disse que esta aquisição representa um marco importante para a instituição e que se espera que, através da mesma, marque-se o início de uma transformação tecnológica profunda, estabelecendo tecnologia profunda, trazendo bases sólidas para a formação de recursos humanos altamente qualificados e capazes de responder às exigências da indústria nacional. O coordenador do projeto na Universidade Eduardo Mondlane, Jorge Nhambio, explicou também que a iniciativa está estruturada em fases. No primeiro lote foram entregues equipamentos informáticos, neste segundo os materiais laboratoriais, incluindo 6 robôs.
Nos próximos meses serão entregues, então, novos lotes com equipamentos destinados à área automóvel e produção de biodiesel, a partir de diversas sementes a serem aplicadas em diversos tipos de motores. Então, uma iniciativa que vai realmente alterar a forma conforme a academia vê a tecnologia, também preparar estudantes para o mercado digital. Uma sexta notícia dá conta de que a artista de inteligência artificial assina com uma gravadora. Pois é, uma artista que não é real, chamada Shania Monet, uma artista virtual de R&B, criada pela compositora de Mississippi, Talisha Jones, assinou um contrato no valor de 3 milhões de dólares com a gravadora americana Howwood Media. E esta Shania é uma artista gerada por inteligência artificial. A compositora humana, que é Talisha Jones, escreve as letras e utiliza a plataforma de inteligência artificial Suno para criar as músicas, incluindo os vocais e os arranjos. A gravadora é liderada pelo Neil Jacobson, um executivo de Interscope, e antes mesmo de iniciar o contrato, a Shania Monet já tinha alcançado sucesso musical na Billboard com o single How Was I Supposed to Know? Este é o título da música que foi criada por meio desta plataforma de inteligência artificial que teve muita repercussão nas redes sociais, que chegou ao primeiro lugar da lista de vendas de canções digitais de R&B. Nesta questão também são levantadas várias controvérsias, designadamente a ascensão da Shania Monet tem gerado debates acalorados na indústria musical. Algumas artistas como Kehlani e SZA têm expressado alguma preocupação sobre se a inteligência artificial que é usada neste processo criativo, se esta estava realmente a trazer critérios de originalidade com a música e a iniciativa. O acordo que foi celebrado entre esta gravadora e a Shania Monet também levanta questões sobre direitos autorais, já que a plataforma Suno está envolvida em disputas legais com grandes gravadoras e a lei de direitos autorais dos Estados Unidos da América ainda está a ser adaptada para as questões de geração de obras com uso de inteligência artificial. Então é uma discussão que vale a pena acompanhar, realmente é algo relativamente novo, mas é uma tendência, já que agora temos até um país africano que já nomeou a sua ministra da Justiça, que é baseada, na verdade, em inteligência artificial. Então, são contornos diferentes e também desafiantes. Uma sétima notícia e última desta nossa primeira parte vai dar conta da primeira bombinha 4G Touch. Estamos a falar de uma criação da Vodacom Moçambique, esta empresa ou operadora de telecomunicações que trouxe esta bombinha Touch 4G, que é um produto de entrada que pretende democratizar o acesso à internet em Moçambique, permitindo que as mais pessoas naveguem na web e utilizem algumas opções online. Nós conhecemos um pouco das bombinhas, não é? São aqueles telefones pequenos que no momento não tinham acesso a outras funcionalidades que tinham que ver com a internet, mas agora tanto o ecrã vai ser touch, como também vão ter acesso a alguns aplicativos ou funcionalidades novas, designadamente como YouTube, o TikTok, Facebook e WhatsApp, além do My News, não é? A bombinha Touch 4G está disponível para compra nas lojas da Vodacom em Moçambique e tem algumas especificações próprias, como também o telefone é básico, não é? E as suas especificações são simples, mas suficientes para o propósito que se destina. Então, esta é uma tecnologia 4G, tem o ecrã tátil e também aplicações novas. De formas muito criativas, nós vemos já que podemos aceder aos aplicativos, à internet e às novas tecnologias de formas mais acessíveis e também para abarcar as zonas rurais com esta tecnologia.
Então é com estas evidências que nós passamos agora para um breve intervalo desta nossa primeira parte do programa e avançaremos para a segunda parte, onde nós iremos falar dos critérios ou do regulamento, das normas para a resolução de diferendos no setor das comunicações. Este regulamento que foi uma proposta do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Até já! Voltamos à segunda parte do nosso programa e agora nós vamos para um momento de conversa, entrevista com o Dr. Dimétrio Manjate, que é advogado e também entusiasta nas áreas de arbitragem e tecnologia. E essa questão também vai ser mais no âmbito do que foi já anunciado na nossa primeira parte, que é mais sobre a proposta de regulamento de resolução de diferendos das comunicações que foi lançada para consulta pública pelo Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Então, Dr. Dimétrio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, primeiro, para o público em casa, queríamos primeiro explicar o que é que realmente significa essa questão de resolução dos diferendos das comunicações, no geral. Quero, em primeiro lugar, agradecer à MBC e a CITAIS pelo convite que me formulou para falar de uma área de que sou entusiasta, não é? Em relação a esta proposta, dizer que a iniciativa é louvável, porque é mais enquadrada na iniciativa ou na ideia de criar um mecanismo de resolução de diferendos, de conflitos. E nós sabemos que a área de telecomunicações enquadra-se naquelas áreas que são de consumo, ou seja, há alguns provedores deste serviço, que é um serviço público, como sabemos, e se enquadra nos direitos fundamentais, e há muitos consumidores, né? E é importante, de facto, que existam mecanismos específicos que garantam celeridade na resolução de conflitos, e creio que o contexto e o âmbito desta proposta é exatamente este. Então, para começar, a iniciativa é louvável. Então, a proposta de regulamento, conforme também já tivemos a oportunidade de verificar, tem um leque de opções como para a resolução de diferendos das comunicações, designadamente arbitragem, mediação e conciliação. E o que acha desta questão, tendo em conta também os requisitos que são impostos pela lei que trata desta matéria, que é a 11/99, de 8 de julho? Sim. Eu acho que é importante que nós façamos um enquadramento numa primeira fase, né? Até para o nosso telespectador que não é jurista. É importante que nós expliquemos qual é a diferença entre estes três mecanismos que o regulamento prevê, né? A arbitragem é um mecanismo de resolução de conflitos que efetivamente consiste na adjudicação de um assunto ou de um conflito a um árbitro ou mais árbitros, geralmente em número ímpar, que tomam uma decisão com força vinculativa, ou seja, com força equiparável a uma decisão que é tomada pelo tribunal. E depois temos a questão da conciliação. Na conciliação também temos um terceiro imparcial que apoia, sugerindo às partes possíveis cenários de solução de diferendo que as partes o apresentem, mas diferentemente da arbitragem também neste caso não toma a decisão. Depois temos a mediação. Na mediação temos um terceiro também imparcial, que é menos ativo que o conciliador. O que ele faz facilita a comunicação entre as partes. E é preciso também dizer que esta questão que agora é trazida pelo INCM no contexto desta auscultação no âmbito da preparação deste regulamento não começa hoje, não é?
Na verdade, a lei das telecomunicações, a lei número 4 para 2016, 3 de junho, creio que não falhei em relação à referência, já dava indicações sobre as competências e o poder do NCM para intervir na resolução de conflitos, quer na vertente de mediador, quer na vertente de conciliador e quer na vertente de árbitros. Basta olhar para o artigo 15 desta lei, que fixa aquilo que são as atribuições da autoridade reguladora, e todos nós sabemos que o NCM, Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, é a autoridade reguladora. É o artigo 15, o artigo 19, relativo à resolução de diferendos, indica esta competência do INCM, da autoridade reguladora, não é, para a resolução de diferendos. Então, se temos efetivamente um erro de princípio, que efetivamente pode ser considerado um erro de princípio, este erro não é de hoje, já vem desde 2016, mas naturalmente não significa que devamos nos conformar, porque é preciso olhar para a praticidade destas soluções. Eu tenho sérias dúvidas que o NCM consiga, de forma legal, imparcial e efetiva, exercer estas funções de árbitro. Claramente, temos aqui uma contradição, uma situação de difícil conciliação, não é? Porque se nós olharmos para aquilo que são as atribuições do INCM como autoridade reguladora das telecomunicações, constatamos que o INCM age como um legislador secundário, porque ele tem competência de propor e promover legislação neste setor, mas também age como fiscalizador e como polícia, não é? Sancionando, fiscalizando o cumprimento destas normas e sancionando caso haja violações, e também age como gestor do mercado. Então, é totalmente inconciliável com a função de árbitro. E basta aqui pensarmos em exemplos muito concretos. Digo, muito recentemente, nós tivemos duas situações que podem ser trazidas aqui ao debate para vermos o quão inconciliáveis essas funções são. Falo da situação do aumento das tarifas da internet, né, como deve ter acompanhado, e esta situação provocou revolta de muitos consumidores dos serviços de telecomunicações e particularmente dos serviços de internet, mas também falo do contexto muito mais recente, que foi o contexto da restrição dos serviços de internet no contexto das manifestações. Basta imaginar que nestas duas situações, um ou vários consumidores quisessem solicitar a intervenção do INCM como árbitro, não é? Numa situação em que o próprio INCM tomou decisões em relação a estes dois aspectos. Numa primeira situação, decisões de regulação ou gestão do mercado, quando veio determinar quais é que deviam ser as tarifas aplicáveis aos serviços de internet. E numa segunda fase, quando o INCM tecnicamente efetivou a restrição dos serviços de internet com a fundamentação que apresentou na altura. Então, estes dois exemplos mostram o quão difícil o NCM pode atuar como regulador e ao mesmo tempo como árbitro. E outra questão no âmbito dessas duas funções conflitantes que vão levantar também um pouco de preocupação é o fato das decisões, de acordo com essa proposta de regulamento, também trazerem este caráter vinculativo, não é? E, no entanto, não se apresenta o critério para a seleção dos árbitros, o critério para a composição dos mediadores ou dos que vão negociar ou mediar estes conflitos. Então, qual é a sua visão relativamente a essa ausência de critérios? Sim, eu acho que a ausência de critérios é de facto uma questão crítica, não é? Porque se nós olharmos para os princípios gerais aplicáveis à arbitragem,
A arbitragem ela é voluntária, ou seja, as partes não são impostas a recorrer à arbitragem como mecanismo de resolução de conflitos, mas também na arbitragem as partes têm autonomia. E uma das manifestações da autonomia das partes na arbitragem reside no direito que as partes têm de selecionarem os árbitros. E geralmente este direito é materializado através da faculdade que cada uma das partes tem de selecionar um árbitro e depois os dois árbitros selecionam o terceiro árbitro, que é o árbitro presidente. Não estabelecendo critérios claros de seleção destes árbitros, creio que esta proposta é problemática. É verdade também que, associado a isto, a proposta indica, creio que é no artigo 15, que a equipa de árbitros será uma equipa multidisciplinar, mas aí indica também que um dos árbitros ou parte dos árbitros serão relacionados à autoridade reguladora das telecomunicações, o que se prevê que sejam eventualmente funcionários do próprio INCM, o que agrava o problema que estamos aqui a fazer menção. E normalmente, no âmbito do ordenamento jurídico moçambicano, estes outros mecanismos que são aqui mencionados são olhados como métodos ou meios alternativos de resolução de litígios, que faz com que sejam alternativos aos métodos normais de tribunais judiciais, por exemplo. É possível, por meio desta, por exemplo, ao recorrer à arbitragem, ter uma decisão vinculativa, será que se coaduna também com o recurso aos tribunais judiciais ou são autoexcludentes? Bom, eu não acho que sejam autoexcludentes. É verdade que Moçambique, no que diz respeito à recorribilidade ou à possibilidade de recorrer ao tribunal, no que diz respeito a uma sentença arbitral, Moçambique escolheu a modalidade de determinar que, em princípio, esta sentença não é recorrível. Mas, noutros ordenamentos jurídicos, é possível recorrer da decisão tomada pelo Tribunal Arbitral, não é? Do mesmo jeito que é possível recorrer de uma decisão tomada por um tribunal de primeira instância. Quando falamos de tribunal de primeira instância, falamos eventualmente de um tribunal de nível distrital, não é? Toma uma decisão, então as partes têm o direito de recorrer. Então, o mesmo ocorreria no contexto de uma decisão que fosse tomada pelo INCM como árbitro ou como parte da equipa multidisciplinar de árbitros. Então, para mim, o problema não está na questão de ser vinculativo. E acredito que o termo vinculativo que aí empregue é uma vinculatividade no contexto mais administrativo, no sentido de que a decisão que for tomada pelo INCM, ela é final ao nível da intervenção do INCM e ao nível da arbitragem que tiver lugar, mas isto não prejudica o direito das partes de recorrerem ao tribunal. Aliás, a própria lei das telecomunicações, ao prever a possibilidade do INCM intervir como árbitro, também salvaguarda o direito de recurso aos tribunais. Mas voltamos ao problema. O problema é do princípio, é de se é praticável que o INCM atue como árbitro, e isso já dissemos e creio que os dois concordamos que não parece ser eficiente esta forma de atuar ou esta proposta. Então, nesse âmbito, qual é que seria uma opção que daria equilíbrio, não é? Nós já ouvimos falar de outras opções que são dadas, por exemplo, no comércio, que são as ODR, que são, por exemplo, as Online Dispute Resolution. Então, como é que o INCM podia salvaguardar esta iniciativa que já mencionou, que é de se louvar, mas garantir que os mecanismos que vão de encontro com a intenção que é realmente resolver os diferentes das telecomunicações? Sim, eu penso que pensar no Online Dispute Resolution como
os portugueses dizem a resolução de conflitos em linha seria a melhor solução, por 2 ou 3 razões. Primeiro, nós estamos a falar de litígios em relações de consumo e, como sabemos, as relações de consumo implicam a presença de vários consumidores, não é? Então, vários consumidores significa ao mesmo tempo várias demandas ou vários conflitos, e não quero acreditar que mesmo que o NCM tenha recursos para formar eventualmente uma instituição de arbitragem ou um departamento que cuidará dos processos de arbitragem ou de mediação e conciliação, não acredito que o NCM consiga dar vazão, não é, a todas estas demandas que aparecerão. A vantagem do Online Dispute Resolution é que a resolução de conflitos ela ocorre através de plataformas digitais, através da internet, não é? Através de mecanismos informáticos. O que ocorre é que estas plataformas permitem que o consumidor, por si só, não é, submeta a sua reclamação ou a sua petição, se assim quisermos dizer, e a plataforma, que pode ser gerida pelo INCM, canaliza a reclamação ao provedor de serviços. O provedor de serviços tem um prazo para responder, não é? E depois pode haver uma decisão, ou pode haver uma sugestão de decisão por parte do NCM, salvaguardando-se o direito das partes de recorrerem ao tribunal. Parece-me um mecanismo que pode funcionar, mesmo que se possa dizer que nós estamos num contexto em que o uso da internet ainda é bastante deficitário, é verdade, mas temos visto um crescente uso de meios informáticos. As pessoas hoje têm mais facilidade de terem um telemóvel com acesso à internet. Mas mesmo que não fosse via internet, nós conhecemos os serviços do USSD, não é? Também pode-se usar esse mecanismo. Só para dar um exemplo muito rápido, algumas plataformas ou algumas carteiras móveis, quando se faz uma transferência indevida ou uma transferência para a pessoa errada, não é? Com erro em relação à pessoa, elas têm ali um mecanismo através do qual a pessoa, o lesado, que tiver feito essa transferência, pode contactar a operadora, não é? Comunicando que fez essa transferência, e a operadora, por sua vez, contacta a outra parte, comunicando que houve esta transferência para número errado, não é? E estabelecendo ali uma plataforma e um mecanismo para que esta pessoa devolva este valor para a operadora, e a operadora, por sua vez, devolve para o lesado. Este é um mecanismo que mostra que é possível nós termos meios alternativos de resolução de conflitos que são geridos através de plataformas digitais, através de mecanismos informáticos. E parece-me que este é que tem que ser o caminho para o INCM. Apesar de estar previsto na lei das telecomunicações, não me parece que esta solução seja eficiente. Então, como uma última questão, acredita então que a função do INCM seria mais de encaminhamento e supervisão dos processos, que também, acreditando nisso, acredita também que talvez seja necessária uma alteração na lei das telecomunicações? Sim, eu acredito que há necessidade de acomodar a lei das telecomunicações, porque, conforme dizemos, este erro de princípio que aqui nos referimos, ele já vem de 2016 da lei das telecomunicações. Então, há que acomodar a lei das telecomunicações àquilo que são os princípios basilares dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, não é? Mas avançar com uma proposta desta natureza e com um mecanismo que coloca o NCM como a entidade principal
na resolução de conflitos com o poder de tomada de uma decisão final e vinculativa, não me parece que efetivamente vá funcionar. Então, o caminho seria mesmo este da alteração da lei e a adoção de outros mecanismos que efetivamente funcionam, que é o Online Dispute Resolution. Muito obrigada, Demétrio. E alguma nota adicional antes de terminarmos a nossa segunda parte do programa? Sim, talvez reiterar que a iniciativa do INCM é boa, não é? E ela pode ser reajustada ao contexto de transformação digital em que nós nos encontramos. Vejo aqui uma excelente oportunidade de inovação por parte do INCM e acredito que aquilo que são as propostas que foram partilhadas e estes programas e outras contribuições serão efetivamente levadas a sério pelo INCM, no sentido de acomodar a legislação àquilo que efetivamente tem que ser, se olharmos para os mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Muito obrigada. E muito obrigada também pelas notas que tomamos nota, né? Primeiro sobre o fato do que realmente significa adotar esse tipo de mecanismos, quais são as funções do INCM e qual delas coadunam com o fato deste INCM ser regulador e também gestor do setor de telecomunicações, e também como adotar as plataformas ou as opções de Online Dispute Resolution de uma forma eficiente. Então, é dessa forma que nós terminamos o nosso programa e nos vemos na nossa próxima edição do MBC Tech.